8 meses. Documentos do Banco Central mostram que erro no fluxo cambial já estava identificado durante período eleitoral, mas seguiu debaixo do tapete. Bolsonaro tentou a todo custo esconder os podres do seu desgoverno durante a campanha. E teve a ajuda do ainda presidente do Banco Central, Campos Neto. Esse Campos Neto está fazendo hora extra dentro do Banco Central. É prioridade que a gente troque essa presidência, porque o cara está ali dentro fazendo de tudo para evitar que a economia cresça. E mesmo com o Campos Neto atrapalhando, o Campos Neto amarrando a economia brasileira, o nosso país começou a melhorar, porque o Lula é tão competente, é tão preparado, tão experiente, que até com o Roberto Campos Neto atravancando a economia, o Lula consegue mostrar resultado. Quando eu falo que o Lula é o cara, é porque ele é mesmo. Apesar do Campos Neto, a economia brasileira já voltou a crescer. Mas imagine que poderia ter crescido muito mais nesses primeiros 6 meses de governo Lula. E só não aconteceu porque Campos Neto é um agente bolsonarista infiltrado no Banco Central. E dessa vez a gente descobre que ele ajudou na campanha do Bozo, escondendo esse rombo no fluxo cambial. Mais uma revelação. O governo Bolsonaro acabou, mas a gente continua descobrindo os podres. Demorou 240 dias, 8 meses, entre maio de 2022 e janeiro de 2023. Foi o tempo que o Banco Central levou entre a identificação do maior erro de cálculo dos dados sobre o fluxo cambial, que é o volume de dólares que entram e saem do país, de todos os tempos, e a comunicação para a nação. É o que mostram os documentos obtidos pela agência Spotlight junto ao banco através da Lei de Acesso à Informação. O cenário e o pano de fundo do período em que ocorreram o equívoco bilionário e o silêncio, a campanha da eleição presidencial mais acirrada da história de um país. O maior beneficiado com o lapso temporal, que deixou a falha debaixo do tapete, e depois de já identificada a existência de um grave problema, ainda demorou 8 meses para ser solucionada. O então presidente Jair Bolsonaro, que surfou com propaganda fake sobre o sucesso na balança do câmbio entre importação e exportação. Para traduzir, porque às vezes isso é meio confuso, o que aconteceu? Em 2022, nós tivemos fuga de investidores, fuga de dólar. O cara que tinha dólar aqui no Brasil tirou por causa do governo Bolsonaro. Ninguém queria investir num país desgovernado pelo Bozo e com o risco dele se reeleger e aí afundar de vez o país, que já ia mal das pernas. O que aconteceu? Os caras começaram a tirar o dólar do Brasil. Fuga bilionária de dólares. E o Bolsonaro queria esconder para poder, na campanha, dizer que o Brasil estava bem, que estava atraindo investidores e coisa e tal. O Bolsonaro mentir, tudo bem, faz parte. Ele mente todo santo dia, o dia inteiro. O problema aqui é o Banco Central, através do seu presidente, Roberto Campos Neto, esconder essa informação que comprovava a fuga dos dólares. Os investidores estrangeiros estavam fugindo do Brasil de Bolsonaro. E eles esconderam isso por 8 meses, para não atrapalhar o Bozo na eleição. É mais uma artimanha que foi feita para tentar fazer o Bolsonaro ser reeleito. Imagine se acontece a tragédia dele ganhar a eleição. Depois do dia da eleição, a gente ia ficar sabendo que, na verdade, não estava positivo o fluxo cambial.
estava era negativo e muito negativo. Estava saindo muito mais dólar do que entrando no país. É um resultado normal quando você tem um desgoverno como o do Bolsonaro, mas eles esconderam para tentar se dar bem durante a campanha. Agora a informação veio à tona e a gente já sabe que Roberto Campos Neto foi peça-chave para sonegar essa informação da população brasileira. Aí eu pergunto, esse Roberto Campos Neto ainda tem moral, ainda tem capacidade, ainda tem condições de continuar na presidência do Banco Central? E olha que a gente não está falando aqui do erro ainda trilionário que ele causou ao banco. A gente está falando aqui de outro assunto que é gravíssimo. Sonegação de informação. Escondendo o fato de que os investidores estavam fugindo do Bolsonaro. Mas ainda tem a questão do rombo de 1 trilhão, que ele não tem como explicar, que ele não sabe explicar. Mesmo assim, Campos Neto quer continuar como presidente do Banco Central. Já passou da hora de vazar. Não tem mais clima para Campos Neto no BC. Acabou. O mandato dele como presidente do Banco Central acabou e ele ainda não percebeu. E quem está pagando é o Brasil, é o povo brasileiro. Chega de Campos Neto no Banco Central. Esse é só mais um fato que vem à tona e que depõe contra esse sujeito. Isso que aconteceu é só mais um absurdo que tem a participação de Roberto Campos Neto. Ele que está desde fevereiro de 2019 como presidente do Banco Central. Banco Central que desde fevereiro de 2021 foi transformado em entidade autônoma. E de lá para cá, o que esse cara conseguiu? A única coisa que ele teve êxito na vida como presidente do BC é se tornar a âncora que tenta levar a economia do Brasil para o fundo do mar. Se não fosse Lula, a gente não ia estar bem não, viu? Se não fosse a experiência de Luiz Inácio Lula da Silva, o preparo desse homem que preside este país, a coisa estaria complicada. Lula é o cara que está conseguindo compensar tudo que Campos Neto está fazendo para tentar travar a nossa economia. Nós temos um cabo de guerra acontecendo aqui. Lula puxando o Brasil para o lado do desenvolvimento, Campos Neto puxando o Brasil para um buraco profundo e sem fundo. Quem que vai vencer esse cabo de guerra? É o Brasil que está na jogada. É o futuro do nosso país que está em jogo. Fora Campos Neto, fora!